Nesse vídeo eu vou avaliar aqui cada feud desse WrestleMania, do WrestleMania 42. Estou gravando esse vídeo entre sábado e domingo à tarde, para ser mais exato. E aqui eu vou avaliar rivalidade por rivalidade. Vamos aqui avaliar se de fato essa foi a pior Road to WrestleMania da história, né? Tem muita gente que fala que foi o pior caminho para WrestleMania, que foi a pior construção de lutas que nós tivemos aí na WWE. E vamos de fato entender aqui, feud por feud, se todas as storylines foram realmente ruins, se tem algo que a gente pode salvar aqui. Inclusive, eu vou até avaliar algumas feuds que não estão no card aí do WrestleMania, tá? Como, por exemplo, Io Sky contra a Asuka, né? A rivalidade entre os americanos, tá? Bom, vamos lá, vamos aqui sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou pela ordem, tá? Do card, começando então aqui com a rivalidade dos The Usos e LA Knight contra The Vision e IShowSpeed, tá? Pra essa feud aqui, cara, eu vou dar uma nota sempre de 1 a 10 para cada storyline, tá? A construção pra essa luta foi uma construção boa, nada de excepcional, nada de outro mundo, também não foi horrível, não foi ruim. Cara, colocar celebridade, eu sou um cara que eu sou um pouco contra você colocar celebridades nas lutas, tá? Eu sou meio chato em relação a isso, eu sou mais do Velho Testamento aí, por mais que no primeiro WrestleMania o Mr. T participou no main event com o Hulk Hogan, né? Enfim, então sempre teve famosos aí, os famosos sempre participaram das lutas. Mas nesse caso aqui, eles conseguiram construir uma boa história para acrescentar o Show Speed ali. Inclusive, né, eu já sei os resultados aí, né, como eu já disse, eu tô gravando no domingo. Inclusive, o face turn dele eu achei que foi bem feito também, né? Ele acabou atrapalhando sem querer ali o Logan Paul ficou puto, a Aston Theory ficou puto porque o Show Speed atrapalhou a The Vision na luta, e aí o Logan Paul começou a atacar o Show Speed, e depois, né, o The Usos ali e a LA Knight acabaram ajudando a fazer com que o IShowSpeed se safasse ali da The Vision. Inclusive depois o ShowSpeed até pulou, deu um salto bizarro em cima do Logan Paul. Então foi uma boa construção, eu achei que aqui dá pra gente colocar uma nota 7, tá? De 1 a 10. Segunda feud aqui que vamos avaliar é a feud entre Jacob... Opa, me engasguei aqui. Segunda feud é a feud entre o Jacob Fatu contra o Drew McIntyre, né? Primeiro, assim, cara, eu acho que a WWE foi muito... né? Não tem como falar dessa feud se a gente não falar da feud entre Cody Rhodes e Randy Orton, né? Porque até fevereiro, mais ou menos, estava todo mundo ali meio que se engafinhando, meio todo mundo se envolvendo na mesma rivalidade. Inclusive, eu acho que deveria... o card ali, no card do WrestleMania, deveria ser uma Fatal 4-Way pelo título da WWE, tá? Cody Rhodes, Randy Orton, Jacob Fatu e Drew McIntyre, com o Drew ainda carregando o cinturão, e o Cody Rhodes poderia ter conquistado o título em cima do Drew, em cima do Orton, em cima do Fatu no WrestleMania, não tem problema. Vamos aqui, então, primeiro falar do Cody Rhodes e Randy Orton, aí eu vou voltar pro Fatu e Drew, tá? Primeiro que, assim, trataram o Drew como lixo, né? A WWE ali tratou o Drew como lixo. A forma, assim, que fizeram com que tivesse a luta entre o Rhodes e o Drew foi, assim, absolutamente ridículo. Cara, o Drew, ele era o campeão e ficava atacando o Cody, ficava atacando os outros lutadores, não fazia nenhum sentido, sabe? Sendo que ele era o campeão. Se ele fosse o The Miz, beleza, né? Isso se encaixa na persona do The Miz. Mas é o fucking Drew, cara, sabe? O Drew é um cara alto, forte, é um cara que tem envergadura, ele consegue se impor, ele não... Cara, não faz sentido o Drew ter medo de lutar contra o Cody Rhodes, entende? Então, isso acabou com a persona do Drew. A storyline entre o Drew e o Cody foi fraca, foi muito ruim. E a forma como o Drew perdeu o título também foi, assim, absolutamente ridículo. Aí, beleza, começou a feud ali, de fato, entre o Rhodes e o Randy Orton. O Randy Orton voltou a virar, né, teve o heel turn, que foi muito bem feito. Até que entrou o Pat McAfee, e aí, cara, acabaram com a história completamente, né? O papo de trazer a Attitude Era de volta, que ninguém gosta do Cody Rhodes porque ele é um campeão corporativo, isso até cola. A mensagem é legal. O problema, meu amigo,
que é o Pat McAfee, sabe? Quem que é você na fila do pão? Sendo que ele sempre foi um comentarista face. Ele é o cara que ajudou a trazer um punch pro Jey Uso, né? Ele é o cara que começou a fazer o Yeet. Ele é o cara mais corporativo possível, né? O Pat McAfee, ele é a TKO em pessoa, sabe? Então, não... E assim, a TKO é o extremo oposto da Atitude Era. A Atitude Era é você ser contra o sistema, mandar o chefe tomar no cu, Stone Cold bater no chefe dele, que era, na época, o Vince McMahon. Essa era a representação da Atitude Era. E aí o cara vem com esse papinho, sabe? Se fosse o The Rock, cara, pô, se colocasse o The Rock pra fazer isso, pô, fazia sentido, sabe? Por mais que, né, o The Rock esteja ali na mesa, na mesa de conselheiros da TKO, faria certo sentido, porque o The Rock foi a cara, né? Foi a cara da Atitude Era. Pô, se eles tivessem colocado Stone Cold Steve Austin, pô, seria assim, épico, seria fantástico. Até porque o Stone Cold até teve uma certa relação com os Rhodes lá na WCW, né? Ele até chegou a ter feud contra o Dustin Rhodes, né? O irmão do Cody Rhodes. Então, poderia pegar isso como gancho também. Enfim, tinham vários elementos que a WWE poderia ter trabalhado nessa feud entre o Rhodes e Randy Orton. Só a própria história dos dois, né? Você já tem vários elementos que você pode pegar ali pra acrescentar essa história. Mas... os bookers ali foram no pior, optaram pelo pior caminho possível, colocando o Pat McAfee. Então aqui eu vou dar uma nota 3 de 10 pra essa rivalidade aqui do Cody Rhodes contra o Randy Orton, tá? Realmente foi assim, eu acho que foi uma das piores storylines pra um main event de WrestleMania da história, tá? Que realmente foi muito ruim. E até eles conseguiram consertar. Eu acho que o Triple H conseguiu consertar um pouco a cagada na luta de ontem, tá? O Cody Rhodes... a princípio virou heel, e o Randy Orton voltou a virar face, tá? Então, assim, eu acho que ali claramente foi uma disputa entre TKO interferindo na equipe criativa e o Triple H tentando se impor com a sua equipe criativa pra, sabe, dar o recado ali pra TKO, o seguinte recado, né? Ó, cara, não mexe aqui. Na parte criativa, deixa com a gente. Traz aí merchan, propaganda, dinheiro, beleza, mas agora na parte criativa deixa com a gente. A gente sabe que não tá aquelas coisas, mas eu acho que esse foi o recado com a luta de ontem, tá? E eu acho que eles conseguiram reverter bem essa situação, na minha opinião. Você tem todo o direito aí de discordar, xingar, deixa a sua opinião nos comentários, tá certo? Então, nota 3 de 10 aqui pro Cody Rhodes e Randy Orton. Vamos voltar agora pra rivalidade do Jacob Fatu contra o Drew. Aqui eu vou dar uma nota 8, tá? Eu acho que, beleza, a partir do momento que começou de fato uma rivalidade entre os dois, entre o Fatu e o Drew, eu acho que foi bem escrito, né? A história teve um desenvolvimento ali pro lado pessoal, né? Onde o Drew começou a trazer a história, né? Que o Fatu foi preso, que isso era uma vergonha pra WWE. Enfim, acho que isso cabe com essa persona do Drew, né? De fazer essa provocação, né? De ser meio sujo nesse sentido de jogar na cara do lutador adversário algo pessoal. E o Jacob Fatu, acho que também se encaixou bem nesse papel de dar a volta por cima, né? Ele tem um pouco dessa persona de tipo, ele foi preso e esse é o cara que pode dar a volta por cima e um dia, quem sabe, ser até campeão mundial da WWE. Então, pô, a forma como eles também construíram a rivalidade, né? Onde os dois se arrebentavam nos bastidores, né? Teve aquela cena lá dos dois caindo lá do alto de uma torre. Então, assim, cara, acho que foi muito bem construído, bem feito. É o mínimo que a gente espera de uma boa história pro WrestleMania, tá? Então eu dou uma nota 8 de 10. Aqui no Fatal 4-Way feminino, pelo título de Tag Team, as Bellas Twins, The Irresistible Forces, Charlotte, a Flair e a Alexa, né? A Charlexa, a Bayley e a Lyra Valkyria. A rivalidade entre essas 4 tag teams foi muito bem feita, muito bem construída. Eu acho que foi, talvez, a melhor história de tag teams da história. A melhor história da história ficou ruim, né? Mas eu acho que foi a história mais bem feita na divisão de tag teams, né, das mulheres, tá? Eu acho que foi realmente muito bem elaborado ali toda essa rivalidade entre as 4. A Bayley e a Lyra, a forma como encaixaram elas nessa luta também eu achei que ficou legal.
Então aqui eu dou uma nota 7 de 10. Eu achei que foi bem feito, foi bom, né? Foi uma boa história. Becky Lynch, AJ Lee, nota 7 de 10 também. Assim, nada de excepcional, nada, meu Deus, que feud incrível, mas também não foi uma feud ruim, acho que foi também bem escrito. Becky Lynch carregando nas costas essa feud, tá? Porque a Becky Lynch, ela é boa no microfone, ela é boa lutando, ela é boa em todos os sentidos, né? Ela é uma lutadora completa. Já a AJ Lee, eu acho ela muito fraca no microfone. A AJ Lee sempre teve esse problema no microfone, né? Cara, a persona dela, desculpa, ela tem 40 anos e ela entra aqui de uma menininha na luta. Isso também acho que acaba com a aura dela e até com a... Isso enfraquece a feud, sabe? A feud se enfraquece pelo fato da AJ Lee querer sempre passar essa imagem de boa moça, de moça puritana, boazinha. Cara, você é lutadora, você tem que ter um mínimo de agressividade, um mínimo de violência ali, de perigo. Você tem que trazer perigo pra adversária, né? Mas a história lá de que a filha da Lynch gosta mais da AJ Lee do que da própria mãe, enfim, isso eu achei que foi bem interessante, então uma nota 7 de 10. Gunther e Seth Rollins, eu dou uma nota aqui 6 de 10, tá? Meia boca, ok? Porque simplesmente só encaixaram o Gunther ali e o Seth Rollins do nada, porque a princípio seria, né, a gente tinha o boato que o Gunther ia encarar o Rey Mysterio valendo a carreira do Rey Mysterio. Esse era o rumor que tava rolando há um mês atrás. E aí tinha boatos que o Rey tava machucado, se provou ao contrário, né? O Rey Mysterio vai lutar aí nesse WrestleMania. Então acabaram encaixando o Gunther contra o Seth Rollins, que a princípio iria enfrentar o Bron Breakker, que também tava se recuperando de lesão. Cara, assim, na minha visão, na forma como construíram ali, o Gunther salvando o Paul Heyman, eu achei muito legal. Né? O Gunther salvando o Paul Heyman eu achei interessante. Mas eu achei de verdade que o Gunther ia virar um Paul Heyman guy. Eu acho que o Gunther se encaixa nesse perfil de Paul Heyman guy. O Gunther tem um pouco desse estereótipo, dessa persona que o Brock Lesnar tem, né? De ser o chefão, né? De ser o grande heel da companhia, de ser um cara que não faz questão nenhuma que as pessoas gostem, né? O Gunther não faz questão nenhuma que as pessoas acabem gostando dele. Ele acabou com a carreira do John Cena, acabou com a carreira do AJ Styles. Então, ele tá já ele vem já há algum tempo se tornando o grande heel da companhia. Eu acho que ao lado do Paul Heyman ele iria acrescentar muito a personalidade dele. Eu acho que o Paul Heyman seria uma ponte, eu acho que vai ser ainda uma ponte para depois o Gunther aposentar o Brock Lesnar no SummerSlam que vai acontecer em Minnesota, tá? Eu acho que vai acontecer essa luta. Eu acho que o Brock Lesnar vai se tornar face, inclusive, tá? Eu tinha colocado que o Brock Lesnar ia vencer a luta de hoje à noite, mas eu acho que vai dar Oba Fame, tá? Eu acho que o Brock Lesnar vai reconhecer o Oba Fame como você é o próximo... you are the next big thing, né? Você é o grande monstro da WWE, e assim o Lesnar vai acabar se tornando face. E eu acho que os últimos 6 meses do Lesnar aí vai ser como face, até para ele ser ovacionado pelo público, para ele ter essa relação boa com o público, e para depois feudar, né? Feudar é ótimo, né? Mas para depois ter essa feud com o Gunther, né? Para encerrar a carreira no SummerSlam, tá? Enfim, são 4 meses aí de Lesnar face, para depois pegar o Gunther no SummerSlam. E aí o Gunther aposentar o Lesnar. Eu acho que, seria uma storyline, assim, perfeita para encerrar a carreira do Lesnar. Mas não foi isso que a gente viu, né? O Gunther simplesmente atacou o Seth Rollins porque, eu quero provar pra você que eu sou melhor que você. Foi meio que esse argumento, né? Um argumento muito fraco. Mas a luta entregou muito, né? De todo modo, eu dou uma nota 6 de 10 aqui pra essa field, tá? Liv Morgan e Stephanie Vaquer, na minha opinião, foi a história mais bem escrita nesse Road to WrestleMania. Dou uma nota 9 de 10, tá? Cara, a Liv Morgan teve um galo na cabeça porque elas realmente, assim, a forma como elas se atacaram, né, nos shows semanais, como a Liv Morgan chamou a mãe da Vaqueri de puta. Cara, essa história toda aí foi realmente muito bem escrita. Foi, assim, você via que você sentia a tensão no ar quando as duas estavam juntas ali, se atacando ou trocando farpas pelo microfone, né? Eu gostei bastante da forma como a WWE construiu essa história.
Eu só acho que eles poderiam ousar um pouco mais e aí transformar a Liv Morgan de fato em face, ter um double turn ali, transformar a Vaquer em heel, a Morgan em face, e de repente aí o Dominic trair a Liv Morgan, né, se tornar aí o maior traidor da história, traindo aí mais uma outra mulher, com a Vaquer e formando uma stable de latinos, a Vaquer, o Dominic, a Roxane, a Raquel Rodrigues. Imagina todo mundo traindo a Liv Morgan. Cara, seria excepcional e a Liv Morgan acabaria se tornando ali a grande face, né, da companhia ao lado da Io Sky e da Rhea Ripley. Eu acho que seria realmente impressionante. Seria uma baita história. Mas até ontem acho que foi muito bem escrita essa história aí. E a Liv Morgan ganhando o título eu achei também legal. A luta não foi tão boa, mas enfim, eu gostei do resultado. Vamos aqui para a segunda noite. Eu vou dar uma acelerada, tá? Senão, cara, não vai dar tempo. Meu vídeo vai ficar muito longo. Obafemi e Brock Lesnar, eu ia falar. Brock Lesnar, Obafemi e Brock Lesnar. Aqui eu dou uma nota 9 de 10 também. Aqui, cara, é uma história muito simples. Apenas um lutador querendo se provar contra o outro. E é isso, sabe? Às vezes, cara, a simplicidade é o melhor caminho que você pode seguir numa história dentro da WWE. Você não precisa ter histórias mirabolantes para você construir uma baita feud, né? Para você criar um hype em torno de uma luta. Apenas só os dois lutadores, eles já se bastam, entende? E essa foi a história do Obafemi contra o Brock Lesnar, né? A forma como a WWE construiu a luta dos dois ali, eu achei que foi muito bom. Foi muito interessante, né? Eu achei que eles mandaram muito bem. Então eu dou uma nota 9 de 10. Tanto que é a luta mais hypada aqui desse WrestleMania. E eu acho que ao lado da Liv Morgan contra a Vaquer foram as duas melhores histórias aqui para esse WrestleMania. A feud pelo título intercontinental, né? 6 homens, six-pack leather match. Penta, Devon Evans, Dragon Lee, JD McDonough, Rusev, Rey Mysterio. Eu ainda acho que caberia ali o espaço pro Kofi Kingston e pro Grayson. Outro cara lá. Eu sempre esqueço o nome do outro cara lá. O Grayson. Qual é o nome? Grayson Waller. Cara, sempre me foge o nome desse lutador. Eu ainda acho que caberiam os dois ali nessa luta, mas de todo modo, cara, a feud ali pelo Intercontinental também, o título já basta, entende? E o Penta defendendo o título, né, ele ganhou o título lá do Dominic. Eu achei que tudo isso foi bem interessante, então eu dou uma nota 7 de 10. Eu achei que foi legal, valorizaram bem o título Intercontinental, que por muitas vezes aí o título Intercontinental não foi tão valorizado assim, né, pelos bookers da WWE. Jade Cargill e Rhea Ripley, aqui vai dar polêmica, hein? Tem muita gente que não gosta da Jade, né? Muita gente que não gostou dessa feud. Eu gostei, tá? Eu gosto da Jade Cargill. Você pode me xingar nos comentários, não tô nem aí. Eu gosto da Jade Cargill, eu acho que ela tem aura, eu acho que ela é uma lutadora powerhouse. Ela não é uma lutadora técnica e ela não tem que ser uma lutadora técnica. Gente, vocês têm que entender que faz bem pro wrestling ter lutadores com diferentes características. Se você só tem lutadora técnica e ágil, por exemplo, a divisão das mulheres, basicamente todas as lutadoras, ou elas são técnicas, ou elas são ou elas são high flyers, né? São lutadores ali com características de fazer saltos e tudo mais. A Rhea Ripley, ela combina bem técnica com força, né? Até dá pra dizer ali que, de certo modo, a Rhea é um pouco powerhouse. Ela perdeu muita força aí porque ela tá doente, né? Mas eu gostei da B-Fab, da Michin, das duas aí se juntando a Jade Cargill. Acho que trouxe mais força ainda pro personagem da Jade. E eu gosto da Jade lutando, tá? Eu sou aí meio que do contra. Tem um senso comum aí na comunidade de fãs de wrestling aqui do Brasil de não gostarem da Jade. Cara, eu realmente não entendo porque a galera não gosta. Eu acho que ela entrega bem, assim, as lutas. Ela teve uma ótima feud contra a Naomi, ela teve uma ótima feud contra a Bianca Belair. Enfim, eu acho que ela sempre, né, contra a própria Tiffany também. Enfim, eu acho que a WWE sempre trabalhou bem a persona dela. E ela é pra ser chata mesmo, né? Ela é arrogante, ela tem que ser assim, cara. Né? Ela é uma personagem inspirada na Storm da X-Men. Então aqui eu dou uma nota 7 de 10. Eu achei que foi uma boa feud. Construíram bem. Nada de excepcional, mas acho que construíram bem essa história. Ainda mais a Jade atacando a Io Sky, né? Enfim.
Sami Zayn e Trick Williams aqui, cara, eu dou uma nota 4 de 10. Eu achei que foi muito ruim a forma como o Carmelo Hayes perdeu o título, tá? Não pelo resultado em si, tudo bem o Sami ter conquistado o título em cima do Carmelo Hayes, mas não ter colocado o Carmelo Hayes e o Dragunov, no mínimo esses dois lutadores nessa luta aqui, cara, eu achei um absurdo. O Sami Zayn e o Trick Williams não precisavam do título americano pra lutar no WrestleMania. Eles poderiam já ter colocado no card a luta entre os dois, sem ter o título americano ali em disputa, né? Porque o Sami e o Trick já estavam construindo ali uma rivalidade. Então, assim, cara, trataram o Carmelo Hayes que nem lixo, trataram o Dragunov que nem lixo. Pra mim, a luta do título americano também tinha que ser uma luta de escadas, com 6 lutadores ou 8 lutadores. E aí coloca no sábado o título americano e no domingo o título intercontinental. Enfim, o Trick eu acho que vai acabar levando o título americano, né? Eu acho que estão trabalhando bem o personagem, estão trabalhando bem a gimmick ali do Trick. Mas a forma como acabaram construindo aí não foi legal, foi bem ruim, na verdade. Então eu dou uma nota 4 de 10, tá? Foi uma das piores storylines aqui. Não à toa, o SmackDown vem mal das pernas, né? Muito por conta da storyline do Sam contra o Trick, da história do Rhodes contra o Orton, com o Pat McAfee participando. Storyline do Finn Balor contra o Dominic Mysterio, aqui eu dou uma nota 8 de 10, tá? Muito boa, foi uma ótima não, mas foi uma storyline muito bem escrita. Eu achei que foi tudo bem feito ali, né? A forma como o Finn traiu o Dominic, não ajudando o Dominic a conquistar o título intercontinental em cima do Penta, eu achei que foi bem feito, né? O face turn do Finn Balor foi bem feito. E eu só acho que não tinha que ter divulgado o Demon. Eu acho que tinha que ser uma surpresa o Finn Balor voltar como Demon aí no WrestleMania, né? Então foi uma história muito bem escrita aí entre Finn Balor e Dominic, nota 8 de 10. Eu gostei bastante. O Dominic, cara, às vezes eu não gosto dele, às vezes eu gosto, depende. Eu mudo muito fácil ali a minha opinião em relação ao Dominic, cara, porque às vezes eu acho que ele é um cara que é muito hypado, superestimado, às vezes eu acho que não, realmente ele merece. É estranho, cara, o Dominic ele muda de semana a semana, assim, às vezes ele é muito bom, às vezes ele é péssimo, às vezes ele é ótimo no microfone, às vezes ele é uma bosta no microfone. Sei lá, o Dominic é meio estranho, sabe? Tipo, às vezes ele é muito bom lutador, às vezes ele é um dos piores lutadores, então não faz muito sentido. E CM Punk e Roman Reigns entrando aqui na última feud dessa WrestleMania. Cara, CM Punk e Roman Reigns eu dou uma nota 5 de 10. Bem água com salsicha, uma storyline muito fraca. Só foi encheção de linguiça. Claramente, o Triple H e os Bookers não sabiam o que fazer com essa história, né? Ah, CM Punk atacou lá o pai do Roman Reigns, o Roman Reigns, sabe? Eles não sabiam o que fazer, cara. Só ficavam ali trocando algumas farpinhas, um ataque aqui, um ataque ali. Ficaram, cara, só enrolando. Achei essa história bem fraca, sabe? Então eu dou uma nota 5 de 10 aqui. Não tem muito o que falar, cara. Eu acho que o Roman Reigns vai vencer o CM Punk, tá? É o meu palpite aí. Deixe seu palpite também nos comentários. E agora eu vou falar das rivalidades aqui. Vou falar rapidamente das feuds que não estão aí no card. Por exemplo, cara, um absurdo, Yusuke e Asuka não tá no card. Yusuke não tá no WrestleMania aí. É um grande absurdo, na minha opinião. É uma boa feud, né? O dorama aí, a rivalidade entre as japonesas. Eu dou uma nota 7 de 10, tá? Eu gosto dessa rivalidade. A rivalidade entre os americanos, o americano original contra o segundo elo grande americano, né? O Chad Gable contra o Ludwig Kaiser. Cara, tava meia boca até fevereiro, março, mas, cara, nos últimos dias aí, principalmente com os ataques que eles tiveram, se atacando na NXT, se atacando na AAA, isso, pô, melhorou em muita rivalidade entre os dois, então eu dou uma nota 8 de 10. E eu acho que eles tinham que ter encaixado essa luta aí no WrestleMania, máscara contra máscara, por mais que a gente saiba aí que né, a gente sabe que é o Chad Gable, a gente sabe que é o Kaiser, e eu acho que o Chad Gable tinha que perder essa luta pra voltar a ser o Chad Gable. Então, é uma rivalidade que tava meia boca, mas que a WWE conseguiu melhorar bastante nos últimos dias, então eu dou uma nota 8 de 10. Eu acho que tava pra nota 6 de 10 e melhorou pra uma nota 8 de 10, tá?
Enfim, aí tem a rivalidade lá pelo título de duplas, né, do SmackDown, que, cara, nem tem rivalidade, na verdade, né, então, zero. E pelo título americano feminino, que, cara, a WWE, assim, tá jogando no lixo, né, o reinado da Julia. Ali eu dou uma nota 3 de 10, né, enfim, a feud ali, a Tiffany, cara, eu acho que ela claramente tá sem vontade de lutar, eu acho que ela perdeu a paciência com a WWE, assim, ela quer ser famosa, ela quer ser atriz, quer fazer outras coisas na vida. Eu acho que claramente ela tá com essa vontade. Você vê na expressão dela na luta. Cara, eu acho que assim, a WWE tinha que transformar ela em heel, né? Pra até dar uma renovada na persona dela. Ou, mano, se ela não tá afim, zarpa, cai fora, né? Sai fora e. Enfim, sendo sincero, não vai fazer muita falta. Né? Eu acho que, por exemplo, a Blake Monroe consegue substituir bem, né, desse papel de patricinha / wrestler durona. A Tiffany tem um pouco disso e acho que a Blake Monroe se encaixa muito nesse papel, né? A persona das duas ali são personas bem similares. Bom, é isso, o vídeo já tá gigantesco. Deixa a sua opinião aí, então, o que você achou de todas as feuds, se você gostou ou não desse Road to WrestleMania. Assim, se pegar tudo e fazer uma média, acho que dá uma nota 6, né, 5, meia boca, né? A gente poderia ter tido aí, principalmente no main event, né, Cody Rhodes, Randy Orton, Roman Reigns, então a gente poderia ter tido aí histórias bem melhores, tá certo? Te vejo no próximo vídeo, grande abraço, fui!